Seguinte, eu venho para cá, vamos falar então desse assunto que nós falamos no começo do programa, né, que é uma prestação de serviço. Vamos falar então com o doutor Murilo Secchieri. Seja muito bem-vindo, bom te receber aqui. Muito obrigado, Camila. Eu que agradeço pela oportunidade de falar com você. Que voz bonita, eu nunca tinha falado com você. Muito obrigado. É uma voz grave, bonita. Já trabalhou em rádio? Não, nunca? me perguntam com frequência. Sempre me perguntam. Mas é que eu sou professor e daí eu tive que treinar um pouco a voz por conta disso. Nossa, mas parabéns, não fui radialista, muito bonita a voz. Obrigado. Ele é advogado e professor de Direito Civil da Damásio Educacional. E hoje nós vamos falar, né, sobre dívidas, herança de dívidas, na verdade, porque a gente tem às vezes muitas dúvidas sobre herança, mas essa é uma dúvida muito frequente. E realmente eu queria saber se existe dívida de herança e existe como resolver isso? Bom, em princípio não. Na verdade, a questão é que é o seguinte, o que responde pelo pagamento das dívidas de qualquer pessoa é o patrimônio que essa pessoa, o devedor, tem. Então, se algum familiar meu morre e deixa dívidas, essas dívidas vão ser pagas com os bens que essa pessoa tenha deixado, se é que ela deixou algum bem. Caso contrário, se o espólio não tiver patrimônio, os credores do morto é que não vão receber. Não existe a menor possibilidade no nosso direito de que o herdeiro tenha que tirar do próprio bolso para pagar uma dívida do morto. Então, essa possibilidade de fato não existe. Não existe. Não existe. O que pode acontecer é de, eventualmente, o morto ter deixado um bem que adquiriu, financiado, e algumas parcelas em aberto. Tá. Se ele não tiver um certo seguro, a gente pode falar sobre isso, chamado seguro prestamista, essas prestações a vencer depois do falecimento, elas devem ser pagas pelos herdeiros, sob pena de que eles não recebam, eles não fiquem com aquele bem, aquele carro, por exemplo, que foi financiado. Então, isso pode acontecer. Então, por exemplo, se tem uma casa que foi financiada e aí ela tem uma dívida e também tem o restante das parcelas que ainda não venceram. Como é que funciona nesse caso? Em relação aos imóveis em particular, existe uma obrigatoriedade de que seja feito o chamado seguro habitacional. Quando você contrata o financiamento, é um requisito que você contrate também esse seguro habitacional que, por evento de morte ou invalidez permanente, quita a dívida. Então, nesse caso, esse imóvel, essa casa, esse apartamento vão ser herdados e não vai haver mais dívida nenhuma do financiamento porque o seguro cobre exatamente isso. E quais os tipos de dívidas que podem ser cobradas do valor da herança, né? Quais são quitadas automaticamente também com o falecimento? Só são quitadas automaticamente aquelas que tenham sido contratadas com o seguro, o chamado seguro prestamista. Eu disse que em relação aos imóveis, existe um seguro que é o chamado seguro habitacional. Seguro habitacional. Esse é obrigatório, não tem como você obter um financiamento para imóvel sem que você faça o seguro, exatamente. Para as outras linhas de crédito, você pode, é opcional, fazer esse seguro prestamista que, no caso de morte, ele prevê o pagamento das parcelas em aberto e das restantes e, eventualmente, até uma indenização para os herdeiros. Isso pode ser previsto também, pode ser contratado. As pessoas não costumam fazer com tanta frequência porque isso encarece um pouco o crédito que elas tomam, mas é algo a se pensar exatamente para planejar ou, de uma certa forma, cuidar dos interesses dos herdeiros para se acontecer um evento como esse. Com certeza. Agora, você falou desse seguro, que ele é obrigatório na hora de fazer um financiamento. Mas no caso de seguro de vida, como é que entra nisso? Isso é uma coisa bem interessante, Camila. As pessoas confundem, acham que se, por exemplo, alguém da minha família fez um seguro de vida em meu nome, em meu favor, eu sou beneficiário, que eu talvez precisasse usar o valor da indenização para pagar as dívidas daquele que morreu e que fez o seguro. Tá. Não. O seguro de vida não é patrimônio da pessoa que morreu, é patrimônio do beneficiário e, portanto, não é considerado herança. Então, os credores da pessoa que faleceu não podem exigir que o beneficiário do seguro de vida use esse dinheiro para pagar as dívidas do morto. Então, não usa esse dinheiro. Esse dinheiro vai ser uma herança também. Na verdade, dá para considerar que o seguro de vida é uma herança? Não é exatamente herança, porque se fosse herança, poderia ser atingida pelo pagamento das dívidas. É considerado como um benefício em favor daquele que foi indicado na apólice, mas não é considerado herança propriamente. Tá. Agora, no momento do falecimento, que é um momento muito difícil, as pessoas estão de luta, é difícil pensar em algumas coisas, mas qual é a dica e quais as providências que as pessoas podem tomar logo após o falecimento para que as dívidas não aumentem? Isso também é uma lembrança muito importante. É fundamental que a família, que os familiares comuniquem o banco,
a operadora de cartão de crédito de que houve o falecimento, para que aquele contrato seja considerado extinto e ainda a dívida se mantém. Mas aqueles juros que eram aplicáveis em razão de se tratar de um contrato enquanto o titular estava vivo, esses juros vão cessar e aí passa a ser aplicado uma outra forma de correção, uma outra forma de cálculo dos encargos dessa dívida. Então é importante que os familiares tenham cuidado de avisar essas instituições financeiras acerca da morte, para que possa haver essa mudança da natureza da dívida em questão. Entendi. Agora, as empresas realmente não recebem mesmo, elas não tem como reaver isso. É por isso que os bancos, eles costumam fazer uma análise de crédito antes de oferecer ou antes de conceder o crédito, exatamente para saber o patrimônio que a pessoa tem, para que, se houver necessidade de cobrar, que esse patrimônio exista. É por isso que é muito difícil o empréstimo para quem não tem patrimônio que garanta o pagamento da dívida. Então, porque o risco é esse, é de o credor ter emprestado, o devedor morreu, não deixou patrimônio nenhum e não tem como essa dívida ser recebida. Entendi. Agora, se você fica com alguma dúvida e tem alguma dúvida, quer compartilhar aqui com a gente, é no @Revista da Cidade TV. Pode ir até lá, tá? Que eu já vou entrar aqui para ver se tem perguntinhas. E tem perguntinha na tela também, né, Rô? Tem perguntinha na tela? A gente pode colocar também? Ó, enquanto isso, eu vou perguntar o seguinte: se não houver herdeiros na linha sucessória, ou seja, a pessoa não tem filhos, para quem vai a herança? A nossa lei, ela prevê uma ordem preferencial entre os familiares do morto para receber herança. Então, no primeiro momento, são convocados os descendentes, filhos, netos, bisnetos. Na falta, os ascendentes, pais, avós, bisavós. Na falta, cônjuge ou companheiro. E na falta, os colaterais, irmãos, tios, primos, sobrinhos, enfim. O fato é que se não houver nenhum desses familiares e o morto não tiver feito testamento, a herança é considerada jacente e ela vai para o município onde os bens estiverem localizados. Então, o município é que acaba arrecadando esses bens na hipótese de ausência de herdeiros. Tá. Agora tem uma perguntinha, né, Rô? Vamos colocar aí. A gente tem na tela para vocês verem. Olha, olha que pergunta interessante. Redes sociais podem ser herdadas? Nossa, Camila, essa é uma questão interessantíssima, é bastante polêmica, porque nós não temos legislação específica a esse respeito por enquanto. Alguns projetos de lei já foram apresentados nesse sentido. Tá. Então, o que acontece? Primeiro, o que significa essa herança de redes sociais, que essa herança é chamada herança digital? É o fato de que você tem inúmeros conteúdos com ou sem valor econômico nas suas redes. Tem muitos arquivos que estão nas nuvens, fotos e escritos e, enfim, mensagens. E o que tem acontecido é isso. Familiares de pessoas que morrem querem ter acesso, porque não tem as senhas dessas redes, querem ter acesso. E tem proposto ações judiciais para que se autorize, se obrigue essas empresas a franquear acesso a esses dados. Existe uma divergência muito grande, porque alguns sustentam que isso deveria integrar a herança e, portanto, os familiares teriam direito. Outros sustentam, eu acho que com uma certa razão, que a privacidade, que a intimidade daquele que faleceu, ela deve ser preservada e é possível que existam mensagens que a pessoa que morreu não gostaria que fossem de conhecimento público. Então, essa é uma questão bastante delicada mesmo. Mas, se eu não me engano, também no Facebook, eu não sei se no Instagram tem, um campo que você coloca lá para quem você quer autorizar a entrar na sua página caso você venha a falecer. Isso é aquilo que eles têm chamado de testamento digital. Testamento digital. Testamento digital é que você indica, pode indicar pela própria plataforma ou através de um outro tipo de documento, quem teria acesso ou poderia ter acesso às suas redes. Então isso é perfeito, tem acontecido e tem sido aplicado sim. Então, se a pessoa deixou essa indicação de quem seria alguém de sua confiança que poderia ter acesso a isso, é necessário que essas empresas elas deem acesso a essas redes, a essas contas. Caso contrário, a questão vai ter que ser judicializada e não se pode garantir nenhuma decisão que vá ser favorável aos familiares. E é muito fácil, você vai lá em configuração e tem um campo onde você coloca a pessoa que você quer deixar a sua página caso você venha a falecer, né? Agora, tem perguntinhas aqui também, Rô. Aqui, eu quero fazer a perguntinha da Márcia. Um beijo para você, Márcia. Bom dia. E se a dívida seja para um órgão público? Exemplo, Receita Federal. Quem paga? Márcia, olha, é a mesmíssima coisa. O raciocínio é exatamente o mesmo. Não importa quem seja o credor, o que importa é o patrimônio do morto. Então, se de fato não deixou patrimônio, as dívidas fiscais, por exemplo, que o morto tinha em relação, por exemplo, a imposto de renda, eventualmente, essas dívidas não se transmitem para o bolso dos herdeiros, no máximo para o patrimônio.
Mas se for pensar, por exemplo, uma dívida tributária em relação a IPTU, por exemplo, aí a coisa muda um pouco de figura, porque essas dívidas acompanham o imóvel. Então, se quem morreu deixou um apartamento com dívidas de IPTU, se os herdeiros quiserem usufruir desse apartamento, vão ter que quitar essa dívida, ou se não, o próprio apartamento que vai ser utilizado para isso. A Fazenda Pública, a dívida, aí você acaba perdendo o apartamento, exatamente, ou enfim, né? É isso que pode acontecer. Tá, tem mais uma pergunta da Vilma Costa, um beijo, Vilma. Ela pergunta o seguinte: bom dia, doutor. Quando se trata de contrato bancário, o contratante vem a óbito, pode habilitar as parcelas em inventário ou a dívida pode ser direcionada ao fiador? Bom, nesse caso, bom dia, desculpa, qual é o nome da... É Vilma. Vilma, bom dia para você também. Olha, vai depender do que o contrato tiver. De fato, se houver um fiador deve da mesmíssima forma que o contratante, que o devedor principal deve. Então é bem provável que diante da morte dele, que é o chamado devedor principal, que haja cobrança do próprio fiador, e isso é o que normalmente acontece. Então essa é uma das partes da pergunta dela, não é isso? Isso, exatamente. Se pode habilitar as parcelas em inventário ou a dívida pode ser direcionada ao fiador. E o banco pode habilitar as parcelas do inventário, desde que existam bens no inventário para que possam ser utilizados para esse pagamento. Muito bom. Tem mais uma perguntinha. Olha só. O companheiro só recebe herança se estiver em união estável? O nosso ordenamento prevê o direito sucessório na união estável, que tem a mesmíssima estrutura, a mesma natureza do direito sucessório do casamento. Então, as regras são as mesmas aplicáveis. Então, da mesma forma que a viúva ou viúvo são considerados herdeiros e têm direito à herança, tem algumas regras sobre frações, quando concorrer com o filho, quando concorrer com os pais, então coisas bastante... tem muitos detalhes. Mas tem direito sim. O que importa, e a diferença é que o casamento se comprova através de certidão de casamento. É fácil você comprovar que você é viúva, por exemplo, da pessoa que faleceu. A união estável, muitas vezes, depende de uma comprovação posterior à morte e, às vezes, uma ação judicial para que se reconheça a união estável e aí seja reconhecido, em consequência, o direito sucessório. Mas, em havendo união estável, e é bom esclarecer uma coisa também, não existe união estável só quando as pessoas fazem uma escritura pública de união estável. A união estável é uma relação de fato. E o fato de as pessoas viverem como sendo companheiras já é suficiente para que essa relação juridicamente seja qualificada como união estável, mas se não houver nenhuma prova documental, é possível que seja exigida, necessária, uma ação para que se declare a existência da união estável, ainda que um dos companheiros já tenha falecido. Muito bom. Tem uma pergunta aqui da Sandra Pires que eu achei interessante também. Bom dia para você, Sandra. Minha sogra tem vários empréstimos consignados feitos por um filho. Quando ela falecer, essas dívidas serão repassadas para os outros filhos que não fizeram empréstimo? Olha, na verdade, se o empréstimo foi feito em nome dela, e por isso que eu não compreendi muito bem, é provável que um dos filhos tenha recorrido à mãe para que ela pegasse empréstimo em nome dela para que ele pudesse usar esse dinheiro numa necessidade dele. A dívida é dela, não tem jeito. A dívida é dela e o fato é que os empréstimos consignados quase sempre vêm acompanhados do seguro prestamista. E esse seguro prestamista é o que vai fazer com que a dívida seja quitada em razão da morte do devedor. Entendi. Agora é um assunto muito amplo aqui, né? A gente tem mais perguntinhas. O pessoal tá mandando no @Revista da Cidade TV, então continuem mandando mesmo. E tem mais assuntos pra gente conversar. Vou dar um recado e volto já, tá bom, doutor? Claro. Obrigada. Vamos voltar para cá, então? Já vou entrar aqui no Instagram para ver se tem mais perguntinhas. E temos, olha só, a Cris Lima, ela pergunta o seguinte: é verdade que após a morte da pessoa, um suposto herdeiro tem o prazo de 10 anos para recorrer à herança? É o seguinte, Cris, quando há a morte de alguém, é aberto o inventário, são habilitados os herdeiros que são conhecidos, que se apresentam, mas se houver alguém que foi excluído da herança, por exemplo, um filho que não havia sido reconhecido em vida e esse filho acaba propondo depois uma ação investigatória de paternidade, chamada pós-mortem, depois da morte do suposto pai, e é reconhecida a paternidade, ele tem direito a exigir dos herdeiros que partilharam os bens do pai, ele tem direito a exigir a cota dele. Eventualmente, até a depender da estrutura familiar, é toda a herança. E o prazo de prescrição para que esse novo filho, quer dizer, esse novo herdeiro, possa tomar essa providência é de 10 anos. Mas não são 10 anos da morte, são 10 anos do momento a partir do qual ele é reconhecido como herdeiro, quer dizer, essa qualidade de herdeiro é reconhecida. Então, a partir do momento em que é reconhecida a paternidade. Algumas pessoas optam por propor uma ação investigatória de paternidade já
acumulada no mesmo processo com a chamada petição de herança. Isso é perfeitamente possível, mas alguns preferem primeiro ver reconhecida a paternidade para que depois proponham e vão ter 10 anos ainda para poder exigir dos outros herdeiros a devolução, a entrega daquilo que lhe cabe. Agora, tem uma dúvida que eu tenho, que inclusive vai de encontro com a da Ana Cláudia Gomes, que mandou aqui também. E quando o imóvel com dívidas, né, tem um herdeiro, só que esse herdeiro é menor? Olha, de qualquer maneira, vai depender da dívida do imóvel. Se for dívida de financiamento, como eu falei antes, o fato de existir o seguro obrigatório, o seguro habitacional que é obrigatório, a dívida vai ser quitada. Agora, se forem dívidas de IPTU, por exemplo, dívidas de cotas de condomínio, aí nesse caso o fato de o herdeiro ser menor não vai fazer nenhuma diferença, o imóvel ainda continua respondendo pelo pagamento da dívida. Se não houver pagamento, é possível que em execução esse imóvel seja levado a leilão para que possa haver a quitação dessas dívidas e o restante, o saldo, eventualmente apurado com essa venda judicial, vai ser entregue para esse herdeiro menor. Muito bom. Tem mais perguntinha na tela, Rô? Vamos lá. Amante tem direito a receber herança, doutor? Pois é, essa é uma questão também delicada. O fato é que o direito brasileiro é bastante conservador e uma coisa é união estável, uma coisa é companheira, aquela que preenche os requisitos. Para que haja união estável, não pode haver nenhum impedimento para o casamento. Quer dizer, a pessoa com quem você convive não pode estar casada com outra pessoa naquele momento. Então, a amante ou amante representam uma situação que não é juridicamente reconhecida. Então, o nosso ordenamento não admite famílias paralelas, simultâneas, o poliamor, por exemplo, alguma coisa que o Supremo já se manifestou dizendo que não é compatível com o nosso ordenamento, que tem, obviamente, uma carga moral bastante grande. Mas o fato é que, se for amante propriamente, quer dizer, se é alguém que vive ou convive com pessoa que está casada e estava casada até a morte, essa pessoa não pode receber nem por testamento. O Código Civil proíbe que seja a amante ou amante contemplado por testamento, inclusive. Tá. E se a pessoa tiver união estável e não é casada? Também? Não, aí se for união estável de verdade, união estável mesmo, seja ela documentada ou não... na verdade, união estável com uma pessoa... Sim. E aí ela está com outra pessoa também, ao mesmo tempo. Também não é possível o reconhecimento de duas uniões estáveis simultâneas. Então a briga vai ser descobrir qual delas é a primeira. A primeira união estável é que vai ser aquela que vai gerar efeitos jurídicos e vai garantir direitos para essa companheira ou companheiro. Mas isso é uma questão que vai ter que ser discutida judicialmente. Muito bom. Tem mais perguntinha na tela? Vamos lá? Ah, não tem mais. E tem mais aqui, olha. Tem mais aqui do pessoal que está mandando, ó. Meu pai pegou o consignado e faleceu em menos de um mês depois. Comuniquei o banco, levando até o atestado de óbito. Porém, a dívida está gerando juros. Isso é correto? Olha, juros podem ser gerados, mas não aqueles que estavam previstos no contrato. Quer dizer, vão ser aplicados os juros legais para essa hipótese, porque já não vigora mais o contrato que foi celebrado por aquele que faleceu. Então é necessário que haja assistência, auxílio de algum advogado, para que possa haver essa negociação com esse banco e verificar se há alguma ilegalidade nesses encargos que o banco tem informado a ela acerca da dívida que o pai contraiu. Olha, realmente, né? São muitas dúvidas em relação a isso, porque realmente, doutor, é um assunto muito complexo, né? É bastante complexo. Tem muitas vertentes, muitas possibilidades. Então, realmente, às vezes é preciso contatar um profissional, né? Enfim, para tirar todas essas dúvidas. Mas, com certeza, hoje foi uma aula aqui. Eu agradeço muito a sua presença. E a dica é essa mesmo, na dúvida, procurar um advogado, até a Defensoria Pública também. A Defensoria Pública está perfeitamente equipada para poder também orientar as pessoas nesses casos. Então, é importante que um profissional da área seja acionado para poder esclarecer qualquer dúvida e evitar eventuais problemas. Com certeza, para prevenir, né? Exatamente, também, isso é muito bom. Murilo Secchieri, advogado e professor de Direito Civil da Damásio Educacional. E aí, claro, você pode segui-lo lá no Instagram, que é @Murilo Secchieri, SECHIERI, tá? Murilo Secchieri, com CH. Muito obrigada. Até a próxima, né? Até a próxima, eu que agradeço. Bom dia para você.